Oiê! Bem-vinda a mais um vlog neste canal maravilhoso. Hoje vamos de rotina de leitura, conversando, tomando um cafezinho, falando sobre as leituras do mês de maio, que foram leituras excelentes e eu parei simplesmente de me importar. Eu já não me importava muito, mas eu parei de me importar definitivamente com a quantidade de livros que eu estava lendo, porque, mesmo com uma quantidade reduzida, eu tenho lido cada vez mais livros excelentes e eu tô muito feliz com isso, porque no final do ano eu vou ter um acervo bem grande de livros incríveis para estar aí durante o tempo, né, ao longo aí da vida, indicando para vocês livros excelentes. Então, vamos começar. Minha primeira leitura concluída do mês de maio foi Carrie Soto Está de Volta. E tem vlog aí, eu contando tudo sobre a minha leitura de Carrie Soto. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, para você assistir, assim, minha opinião completa sobre essa leitura. Mas já te digo de antemão que foi uma leitura excelente e que me surpreendeu bastante. E por que me surpreendeu bastante? Taylor Jenkins Reid, pra mim, ela não é, digamos assim, absoluta, sabe? Eu já li 2 outros livros dela. Um eu gostei, o outro eu não gostei. O que eu gostei foi o que geralmente as pessoas não gostam, que é Amores Verdadeiros. E o que eu não gostei foi o que geralmente todo mundo ama, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E Carrie Soto, pra mim, foi uma surpresa, porque eu não esperava o nível de profundidade nesta leitura, né? Na escrita da autora, no enredo e no que ela preparou ali para o leitor. É um livro que é sobre o amadurecimento de uma personagem, com toda certeza. É o foco, assim, principal desse livro e eu achei isso fantástico. É uma mulher adulta já, de 36 anos, que ainda tem muito a aprender e muito a amadurecer. E isso fala muito com a gente, o leitor, que está aí vivendo a vida em busca de sempre ser melhor, de amadurecer e de fazer a diferença no mundo em que a gente vive. E a gente conhece Carrie, que é super obstinada. Ela simplesmente é uma jogadora de tênis que está se afastando das quadras porque ela está se aposentando. E de repente, uma novinha se mete a besta com ela e simplesmente está bem próximo de bater o recorde de Carrie. E Carrie, no seu afastamento, na sua aposentadoria, ela resolve voltar às quadras porque simplesmente ela não aceita que alguém bata os seus recordes e que seja melhor do que ela. E nisso você já pode ver que é uma personagem obstinada, ela é ambiciosa, ela é chata, ela é encrenqueira. E tudo que você pode imaginar de uma pessoa que tá muito atrás de algo que não abre mão. E ela não abre mão dos troféus dela, do pódio dela, do lugar dela no mundo, sabe? E é isso que acontece. E ao longo dessa leitura a gente vê essa personagem amadurecer, crescer e simplesmente a gente consegue ver cada amadurecimento dela, cada degrau que ela vai subindo, e isso é muito fantástico. Eu gostei porque eu achei uma história e um livro bem maduro, e eu simplesmente tenho buscado por histórias como essa, sabe? Que o personagem fale comigo, que a história de vida, mesmo não sendo igual ou parecida, ela possa impactar a minha de alguma forma. E foi o que aconteceu em Carrie Soto Está de Volta. E eu realmente não esperava por isso, porque Taylor Jenkins Reid, pra mim, é bem uma autora que, ok, sabe? Mas com isso, eu quero experimentar histórias dela que sejam mais maduras. Eu já sei que tem histórias maduras dela que não funcionam com algumas pessoas, mas eu quero testar, porque às vezes pode funcionar comigo. Eu sou o tipo de leitura que eu não tenho nenhum problema das pessoas não gostarem daquilo que eu leio, e eu não tenho nenhum problema em gostar de algo que todo mundo detesta, ou que as pessoas, ou que não funciona com as pessoas, sabe? Eu não tenho vergonha de falar de um livro que
todo mundo acha ruim e falar que eu gostei. Então, eu tô aí em busca de mais livros assim. Se você conhece já, me indica aí embaixo, pelo amor de Deus. Eu gosto de livros sobre evolução de personagens, sobre amadurecimento. Eu acho que é a fase da vida em que eu estou, né? Depois dos 30. Então, eu quero ler sobre adultos, né? Histórias adultas, coisas que eu possa me identificar, até mesmo coisas que eu ainda, fases da vida adulta que eu ainda não estou vivendo, mas certamente irei viver, como, por exemplo, a maternidade ou algo do tipo. Eu acho super interessante ler. E eu tô gostando demais de ler livros assim, tipo 30 a mais, ou a pessoa ali chegando nos 30, ou então mesmo um jovem adulto que é mais maduro, que tá em busca de amadurecimento, vivendo coisas que não sejam tão bobas assim, sabe? Ai, é isso. E eu adorei Carrie está de volta. Carrie Soto está de volta. E eu dei 4 estrelas para Carrie Soto está de volta. Eu adorei, quero mais coisas, quero ler mais coisas desse tipo. E em seguida, aí, nessa mesma leva de livros com temática mais adultas, né? Com personagens adultos vivendo seus conflitos e fases da vida adulta mesmo, eu li O Amor da Minha Vida, que eu vi todo mundo aí pela internet falando que esperava um romancinho fofo e encontraram algo complexo e até um thriller, um mistério dentro dessa história. E eu fiquei super curiosa. Esse livro está no Kindle Unlimited e eu estava aproveitando que a minha assinatura ainda estava ativa para poder fazer essa leitura. E aí eu aproveitei e comecei a ler ali na minha leitura noturna, assim como Carrie Soto está de volta, foi a minha leitura noturna. Eu peguei esse livro despretensiosamente, eu vi todo mundo falando bem, mas não criei muitas expectativas, porque acontece da gente criar altas expectativas por conta das opiniões das pessoas e a gente quebra a cara, né? Então eu fui despretensiosamente e eu comecei a ler e o livro é muito instigante. A história é bem realmente instigante, ela é bem curiosa, né? Você fica muito curiosa tentando ler pra descobrir o que vai acontecer. E o que acontece nessa história? Esse casal, eu não vou me lembrar o nome dos personagens, tá? Desculpa, gente. Esse casal, eles são casados há algum tempo. E a esposa desse rapaz, ele é jornalista, ele é especialista em escrever obituários. E a sua esposa, ela é bióloga e ela participou de várias séries famosas sobre biologia, né? Então ela tem seu pé ali na fama e tal, na área dela, no caso. E ela está com um câncer e o marido dela precisa escrever o obituário dela para deixar guardado, porque esse é o trabalho dele. E ela fica pedindo muito para ele não fazer isso enquanto ela estiver em vida, porque para ela é desconfortável e coisa e tal. Mas ele precisa fazer. E ele começa a fazer esse obituário meio que escondido da esposa. E aí, nessa que ele começa a escrever o obituário, ele começa a perceber que algumas coisas, alguns fatos sobre a vida dela, ele não conhece, ele não sabe. E que a vida dela, o passado dela, é um grande mistério. E aí que ele começa a cavar mais sobre isso. E ele começa a descobrir umas coisas meio estranhas sobre a sua própria esposa. E aí que se desenrola esse enredo, porque vira um grande mistério. E os pontos de vista, eles são intercalados, e então a gente vai vendo os dois pontos de vista e o que tá acontecendo. Tem uma outra história no meio acontecendo, e a gente não sabe quando essas histórias vão se cruzar. E é super, super instigante. Em um determinado momento do livro, acontece um plot twist, que é, tipo assim, mais ou menos a resposta para todas as perguntas que a gente tem ao longo da leitura. E aí eu pensei, nossa, se foi só isso, vai ser muito fraco esse livro pra mim. Porque desde o início eu meio que criei teorias a respeito disso. Mas ainda faltava um bom pedaço do livro e eu continuei lendo. Eu já contei pra vocês que na minha leitura noturna eu leio muito pouquinho, porque eu já tô morrendo de cansaço do dia todo, com muito sono. Eu leio um pouquinho e já vou dormir. E teve um dia que, por Deus, eu fiquei mais de 1h30 lendo antes de dormir. E isso pra mim é muita coisa. Porque às vezes eu fico 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então nesse dia eu fiquei 1h30 ali. Que eu não conseguia, eu só ficava falando,
só mais um capítulo, só mais um capítulo, só mais um capítulo. E quando eu vi, eu já tinha lido um monte. E aí, chega um determinado momento do livro em que eu pensei, realmente esse livro é muito impactante. Tem uma reviravolta, tem mais respostas e é simplesmente muito bom. Sério, a escrita é bem bacana. Eu acho, na minha experiência e na minha opinião, obviamente, que a autora, ela não utiliza de elementos rasos, fracos, para criar um mistério. Você vê que é um mistério que ela não fica forçando com grandes elementos. O que cria o mistério é, de fato, a história, a simplicidade da história. E eu achei isso muito, muito bacana, porque, vocês sabem, no início do ano eu li A Empregada, e ele é bem instigante, mas você percebe que a autora está usando muitos elementos para criar aquela tensão, para criar aquela angústia no autor, sabe? No leitor, sabe? E aqui não. Aqui é um livro bem linear, bem tranquilo, e mesmo assim a história consegue ser muito instigante. E sem contar que, como eu falei de Carrie, né, eu vou falar aqui também, é um livro adulto, com temáticas adultas, ali sobre a vida de um casal dentro de um casamento, com uma filhinha, e todo esse enredo, toda essa coisa, esse pano de fundo. E pra mim foi super legal ter lido esse livro. Eu gostei bastante de ter lido ele, e eu indico. Ele não está mais no Kindle Unlimited. Quando eu li, ele estava. E foi super legal a experiência de ter lido ele. Foi top. E eu dei 4 estrelas para O Amor da Minha Vida também. Vou deixar aqui embaixo, também na descrição do vídeo, um vlog em que eu falo mais sobre a minha experiência com este livro. Se você quiser assistir e saber um pouco melhor, talvez, sobre a minha leitura ali bem no centro da leitura mesmo, sabe? Ao vivo. Vou deixar aí na descrição do vídeo. E eu fechei o mês de maio lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu fiz um vlogão de leitura. Vocês sabem aí que eu tô na vibe dos vlogões de leitura. Eu fiz um vlogão de leitura de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para esse vlogão, se você ainda não assistiu. E se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Eu destrincho muito do que eu senti lendo esse livro, das coisas que eu consegui pegar, né, com a narrativa, com o enredo. E basicamente é uma história sobre um rapaz que ele está, sim, em um período muito depressivo da vida dele. E ele conhece uma pessoa e ele fica meio que obcecado por essa pessoa. E isso desperta o grande vazio que existe nele. Eu não tenho como falar muito sobre esse livro aqui nesse vídeo, porque ele é um livro que ele, apesar de fininho, ele é bem profundo, ele fala sobre muitas coisas. Mas o que eu posso te dizer é que é um livro sobre uma pessoa com depressão e com pensamentos de morte, com pensamentos tristes, e uma pessoa com um vazio muito grande tentando preenchê-las com as coisas, os prazeres deste mundo e fracassando nessa obstinada busca por preencher esse vazio, porque esse vazio, ele nunca é preenchido. Então eu vou deixar o vlogão aí para que você possa assistir. Ele tá bem completinho, é um super vlog sobre a leitura, cada passo a passo da minha leitura. E aí você pode assistir e me ver falando sobre esse livro mais especificamente. Eu também dei 4 estrelas para esse livro, e eu confesso que eu dei 4 estrelas para ele por conta da escrita de Goethe, que é incrível. É exatamente o tipo de escrita que eu gosto. É uma escrita poética, sensível e eu diria que macia, sabe? Uma escrita... É um tema super pesado, mas você sente o autor escrever com uma leveza muito grande.
Eu confesso que eu realmente dei as 4 estrelas por conta da escrita, porque o enredo, ele é muito controverso, porque é um enredo muito pesado, sobre um assunto que nem todo mundo vai gostar de ler. Não é o assunto que eu gosto de ler, inclusive. Por isso que eu digo que essa nota foi muito por conta mesmo da escrita de Goethe. E apesar do enredo pesado, ele consegue construir uma história muito interessante de ser lida. E eu falo isso no vlog, se você está com a saúde mental em dia. Se você não tá, eu não te indico de jeito nenhum essa leitura, tá? É isso, o meu mês de maio foi isso. Vocês sabem aí que no mês de abril, no meio do mês de abril, eu acho, e o mês de maio todo eu fiquei naquela grande peleja de uma ressaca literária após ter lido 100 Anos de Solidão. E ainda assim, numa peleja lendo Villette, que eu só finalizei agora em junho. Então, eu só vou falar sobre essa leitura no próximo vídeo de leituras do mês. Ai, mas se você ainda não assistiu, eu vou deixar um vlog aí que eu falo sobre ele. É um vlog que eu me comprometi a só finalizar o vlog quando eu finalizasse a leitura. Tá muito legal, porque foi um final de semana de feriado chuvoso em que eu terminei Villette. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo se você quiser um spoilerzinho. Mas é isso. Este foi o meu mês de maio. Mas, como vocês sabem, eu gosto de pensar em algumas coisas pro mês seguinte, que é esse já que a gente está vivendo, o mês de junho. E eu vou contar pra vocês o que eu separei basicamente para ler este mês. Eu sempre separo só os livros em que eu tô programando mesmo para ler, e o resto eu deixo à vontade. Por exemplo, a minha leitura noturna, vocês sabem que é o que me dá na telha. Inclusive, neste momento, a minha leitura noturna no Kindle é um livro que eu peguei no Kindle Unlimited, que se chama Um Lugar Chamado Liberdade, de Ken Follett, ou Ken Follett. Acho que é Ken Follett que fala, né? Eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês. E eu tô em 50% da leitura, porque eu não sabia, mas é um calhamaço. E eu tô me acabando toda, lendo, e esse negócio não sai do lugar. E a minha leitura noturna, como vocês sabem, eu leio ela lentamente. E eu tô amando. Meu Deus, por que eu nunca li nada de Ken Follett? A escrita desse autor é incrível. O enredo tá sendo, assim, fantástico. É meio que uma ficção histórica. Fala ali das péssimas condições de trabalho da época, né? E em algum vlog aí eu vou falar melhor sobre essa leitura, que está sendo simplesmente sensacional. Então eu devo terminar ele agora no mês de junho. E aí também conto pra vocês quando eu finalizar ele nesse vídeo que eu faço todo mês, contando pra vocês tudo que eu li, né? Fazendo um apanhadão aí. Porque eu já conto pra vocês nos vlogs sempre o que eu tô lendo e o que eu tô achando. E aí, o que eu separei pra ler no mês de junho foram basicamente 3 livrinhos, que é A Mulher de Branco, que a leitura já está em andamento. Inclusive, temos um vlogão de leitura em andamento também. Eu separei também para ler Romeu e Julieta, que é um livro que o meu clubinho com as minhas amigas vai ler esse mês. Porque a gente pensou, é o mês dos namorados, vamos ler um livro bem romântico. Tudo bom? Alguém avisa para elas que isso é uma tragédia. E é isso, nós vamos ler Romeu e Julieta e eu tô super ansiosa porque as pessoas normalmente falam bem mal desse livro. E eu quero muito, muito ler, quero assistir alguma adaptação, quero fazer uma experiência completa de Romeu e Julieta. Eu adoro Shakespeare, eu já li Hamlet, eu já li Sonhos de uma Noite de Verão e eu amo os dois. Hamlet, inclusive, eu já li 2 vezes. E aí, fora esses dois, que eu sei que a Mulher de Branco vai exigir um pouco mais de mim, porque eu quero fazer um vlogão
bem bacana pra vocês. Inclusive, já estou gravando, tá ficando bem bacana mesmo. Eu coloquei, pelo menos, que eu iniciasse Mansfield Park, de Jane Austen, porque faz parte do meu projeto pessoal aí de ler um livro de Jane Austen por ano. E esse ano é o ano de Mansfield Park, porque eu estou lendo em ordem. E aí, esse ano ficou Mansfield Park e eu quero começar, pelo menos, ele este mês. E aí, quando este mês acabar, eu volto aqui e conto tudo pra vocês, assim como eu tenho feito todos esses meses. Eu quero que vocês me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque normalmente é o menos assistido. Mas, se ele for o menos assistido e as pessoas que assistem gostar, eu vou permanecer com ele, porque faz sentido pra mim. Se as pessoas que assistem gostam bastante, não importa que tenha poucas visualizações, eu vou continuar fazendo. Talvez a gente vá mudando aí o estilo e o formato, mas vou continuar fazendo. Se vocês não ligam muito pra esse tipo de vídeo, ou acham que eu poderia colocar isso dentro de um vlogão daqueles que eu faço, de leituras da semana, dentro do vlog de rotina, não sei. Me contem aí nos comentários o que vocês acham. E eu quero pedir pra vocês falarem aí nos comentários do vídeo pra mim quais foram os livros que vocês leram em maio e me contem qual foi o favorito de vocês. Eu vou adorar ver os comentários e responder todos, vocês sabem disso, eu adoro uma boa e velha conversa nos comentários. Ai, porque eu sou introvertida, mas eu também sou tagarela, vai entender. E é isso. O vloguinho da tarde de hoje, de cafezinho e leitura, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e tchau!